Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Eleições 2018. Você sabe as regras eleitorais? Você sabia que estamos aí há poucos meses das eleições gerais de 2018, aonde você vai escolher os próximos 24 deputados estaduais de Rondônia, os 8 deputados federais, os 2 senadores, o governador e o vice, e ainda vai ter de escolher o presidente da República? Para falar sobre isso, a gente convida hoje o Dr. Márcio Nogueira. Ele é especialista eleitoral e vai falar com a gente sobre, e também explicar para você sobre as regras eleitorais, o que o candidato tem de cumprir nessa eleição e também o compromisso do eleitor nessas eleições de 2018. Tudo bom, Dr. Márcio? Tudo bom, Fogaça? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no bate-papo com você, que tem tanta audiência e uma audiência muito qualificada. Fica feliz com isso de receber o Dr. Márcio, que é um dos assim, no linguajar popular, é um dos bambambam do direito eleitoral, o estudioso do direito eleitoral de Rondônia, e já vai começar a falar pra gente quando que é a eleição 2018. Isso, a eleição é no primeiro domingo de outubro, lá é a data que o eleitor vai manifestar a sua vontade, e nós temos uma consolidação de uma regra da eleição anterior, que é um período eleitoral mais curto, né? Então, bom lembrar já isso, que antigamente a campanha durava 90 dias e agora a gente passa desde a campanha passada para uma de 45 dias, né? Doutor, antigamente as eleições eram bem extensas, né? Eram eleições aí que já teve um prazo ou é lenda que tinha eleição, era um ano antes de campanha? Teve já? Se a gente pensar em marcos que são importantes para o processo eleitoral, de fato, antigamente o marco inicial do processo era um ano antes, que era a última data para se filiar a partido político. Então, se você imaginar que naquele dia, um ano antes, você tinha o universo de possíveis candidatos, ali se dava a largada do processo eleitoral. Então, se eu tinha a intenção de sair candidato, eu tinha que tomar uma decisão um ano antes, se eu ia sair pelo MDB, se eu ia sair pelo DEM, se eu ia sair pelo PSB. Isso, obviamente, tem consequências no processo eleitoral. Então, ali começava para valer a campanha. O que mudou, agora são 6 meses de antecedência para filiação em partido político. O senhor que começou com já a eleição de 2016 mudou a regra, né? O senhor, como estudioso do direito eleitoral, mudou para melhor ou, de certa maneira, a população ainda, o eleitor, não assimilou muito essa questão dessa nova mudança? Eu tenho a impressão que a gente está ainda num período de testes. Nós estamos testando fórmulas para ver qual funciona melhor. Nós tivemos uma mudança substancial em 2016, que foi o término das doações por pessoas jurídicas. O nosso sistema ele era financiado principalmente, as eleições eram financiadas principalmente por empresas. Pessoas jurídicas doavam aos candidatos, a gente sabe que por dentro e por fora, infelizmente, mas quem financiava as eleições eram as empresas. A OAB, então, entrou com uma ADI no Supremo Tribunal Federal, contestando essa possibilidade de empresas doarem, já que, resumindo o argumento, empresas não votam e, portanto, não deveriam ter participação no processo político-eleitoral. O STF entendeu por declarar a inconstitucionalidade dessa regra que permitia a doação por pessoas jurídicas, e em 2016 nós tivemos uma eleição sem dinheiro, ao menos oficialmente, sem dinheiro de pessoas jurídicas de empresas. Foi uma grande mudança. Nós observamos que foi uma campanha com um volume menor do que as campanhas anteriores de propaganda, alinhado a essa exclusão das pessoas jurídicas. Nós tivemos a redução
do tempo de campanha, que passou a 45 dias. Nós tivemos a redução dos meios de propaganda, exatamente para compatibilizar com menos dinheiro e menos propaganda. Então, um exemplo bem básico, em 2016 aquela tradição dos muros pintados acabou. Você não podia mais, e essa regra continua, pintar muros. Então, os meios de propaganda ficaram muito mais limitados, uma campanha mais barata, só que houve uma percepção por parte do nosso Congresso Nacional que ficou muito difícil fazer campanha sem o dinheiro das empresas, das pessoas jurídicas. E daí vem a grande alteração. Só de certa maneira aqui, o que aconteceu em 2016? 2016, eles fizeram um teste nas eleições municipais, só que na reeleição dos deputados, eles mudaram a regra para eles, né? Depois de toda aquela movimentação do povo nas ruas, depois de todo aquele reclamo por reforma política e reforma eleitoral, o que a gente teve na realidade como grande alteração no sistema foi a criação de um fundão. Então agora os partidos políticos que antes, na eleição de 2016, não puderam contar com o dinheiro das empresas, passarão a contar com o dinheiro desse fundão, que se calcula esteja na casa dos bilhões de reais. Um fundo que tem primordialmente recursos que antes eram dados em renúncia fiscal aos veículos de comunicação para veicular a propaganda dos partidos políticos, e agora não vão mais receber essa renúncia, vão para os partidos esses recursos. Como que vai ser essa regra? Como vai ser essa distribuição? A grande pergunta hoje entre os partidos políticos, entre os pré-candidatos a qualquer cargo aí nas eleições gerais de 2018, como que vai ser essa distribuição? Será igualitário? Serão os partidos que vão definir? Vai ser a justiça eleitoral que vai definir? Quem que vai definir quanto que vai para cada candidato? O primeiro ponto de tudo isso é que esse fundão foi criado para manter tudo como está. Por quê? Porque os recursos são carreados de acordo com as bancadas no Congresso Nacional. Ou seja, quem mais tem representantes no Congresso Nacional, mais receberá recursos e, portanto, terá condições de fazer uma campanha maior. Então é uma regra que beneficia o status quo, a situação que está posta. Injusto, né? Não seria igualitário. Os partidos, quem tem mais poder vai continuar tendo grande poder, e quem tem menor poder vai continuar caindo, é isso? Eu tenho a impressão que quando o povo foi às ruas, toda aquela movimentação pedindo por reforma política, era pedindo mudança. E aí, como resultado, o Congresso responde a esses reclamos todos exatamente com uma regra que diz o contrário, que mantém o status quo, que mantém os partidos que aí estão no mesmo lugar, dando a eles as ferramentas que eles precisam para fazer as campanhas. O que seria a grande mudança, a grande alteração na legislação, na realidade é o velho, né? Aquela coisa, né? Faz-se as mudanças que o povo quer, mas com as regras de quem está votando, né? Exatamente, regras que perpetuam quem já está lá, sem dúvida. Essa foi a principal alteração. Coligação. Como que vai ser eleições em 2018? Não temos alterações substanciais em termos de regras de coligação. É preciso respeitar aqui no estado. Se eu tenho vários partidos que apoiam um candidato a governador, esses partidos podem se coligar entre si, fazendo uma coligação só ou mais de uma coligação na proporcional, que é para federal e para estadual, e eu não posso ter um partido que está com um governador coligado com outro partido que está com outro governador, mas são regras que já existiam nas eleições anteriores, né? Essa questão aqui, um exemplo, no estado de Rondônia, hoje também tem uma regra que os partidos têm de atingir um mínimo de voto nas urnas. Como que é essa regra? Há uma percepção de que é preciso fortalecer os partidos políticos, e lá atrás o Congresso Nacional aprovou uma cláusula de barreira que potencializava o funcionamento dos partidos políticos desde que eles alcançassem um determinado percentual dos votos. Essa cláusula de barreira foi levada ao Supremo Tribunal Federal lá atrás, a primeira versão dela, e o Supremo disse que era inconstitucional, porque houve a percepção que isso excluiria do processo democrático partidos consolidados e tradicionais como o PCdoB, por exemplo. E já vários ministros que participaram da votação disseram publicamente que erraram, que na realidade os partidos precisam sim ter uma representatividade maior, e nesse movimento, nesse diálogo, acabou vindo uma regra
agora nessa última reforma, que sim estabelece essa cláusula de barreira, mas de forma mais moderada e sequencial. Então não é para valer de imediato, ela vai ficando mais restrita com o tempo, conforme as eleições vão passando, com essa finalidade. Partidos precisam ter representatividade, partido precisa ter voto, o que parece algo elementar. Sério? Não faz sentido que partidos recebam verbas do fundo partidário, que partidos tenham uma série de benefícios no seu funcionamento no parlamento, se eles não têm voto. De certa maneira seria o cara que tem aquele... Como acontece qualquer regra hoje, quem tem voto manda mais, né? Exatamente, o que faz muito sentido. Na regra anterior, que não tinha nenhuma medida nesse sentido, partidos sem votos recebiam recursos relevantes do fundo partidário, partidos sem voto tinham um funcionamento idêntico aos demais no Congresso Nacional, e cadê o voto? Cadê o eleitor endossando aquela agremiação partidária? Aquele papel da sigla de aluguel, ele vai extinguir com o passar do tempo? 2018 ainda está valendo a regra dos famosos partidos de aluguéis? Eu tenho a impressão que uma medida que teria grande eficácia para acabar com isso, ou ao menos atenuar enormemente, seria o fim das coligações na proporcional. Porque a coligação na proporcional, ela deturpa o sistema e ela faz com que se crie uma dependência de vários partidos para se conseguir viabilizar uma candidatura majoritária. Então, e você tira a identidade, não é? Tem que se achar uma solução para isso, ou acabar com a coligação da proporcional. 2020 já não tem coligação. Mas aí daqui até lá é outro congresso, vai que mudam de ideia. É que o que acontece hoje, você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo aí em Ji-Paraná, Ouro Preto, Presidente Médici, através da TV Gazeta, Porto Velho, Candê, através da TV Gazeta, e você que está nos ouvindo através da Rádio Rio Madeira FM, pelas redes sociais, estamos conversando com o Dr. Márcio Nogueira, advogado e eleitoralista. Ele é eleitoralista? Eleitoralista é o nome que mais comum. Eleitoralista, um estudioso de direito eleitoral, e ele está explicando para a gente as regras da eleição de 2018. E pelo que eu percebi, ele não se atreve nem a falar de 2020, porque a regra de 2018 está definida, não tem como mudar mais, né? Sim, não tem mais como. Mas a Constituição veda que se altere as regras da eleição. Mas nem o TSE pode, alguma resolução pode soltar? O TSE já soltou todas as resoluções, são tudo que ele tinha que normatizar em termos de eleições de 2018, já foi feito. Então tá definidas as regras de 2018. Então, ele nem, pelo que eu estou sentindo aqui, ele nem se atreve a falar sobre 2020, 2022, porque realmente pode acontecer. Pode mudar tudo, como no Brasil as coisas funcionam assim muito rápido devido à conveniência do momento, né? Sem dúvida. A cada eleição nós temos regras novas. Então, a lei que rege as eleições é uma lei de 97, 9.504, mas a verdade é que a cada eleição o Congresso faz uma lei nova que altera essa de 97. Então, é absolutamente impossível prever quais regras vão reger as eleições seguintes, as de 2020. As regras do Brasil são igual a casa do pai que tem um filho, depois o filho casa, vai fazendo remendo, no final está uma casa toda bagunçada, é isso? Acaba sendo verdade. Vou te dar um exemplo claro aqui. A legislação última da eleição anterior, que é preservada agora, colocou essa eleição de 45 dias. Ninguém parou para pensar no tempo que se leva para julgar, para processar e julgar um registro de candidatura. Então a gente tem uma situação esdrúxula. Com as regras que nós temos hoje, as regras do rito de processamento e julgamento de um registro são antigas. A nova regra de duração da eleição é 45. Eu não consigo terminar de julgar um registro de candidatura nesse prazo de 45 dias. Então acontece muito de ir à urna um candidato, o nome de um candidato, que futuramente possa ser reconhecido pela Justiça Eleitoral como inelegível. E, portanto, os votos atribuídos a ele serem considerados nulos. Olha a situação que se cria. Doutor, eu não sei se o senhor gostaria de falar sobre um caso aqui específico. Falaria sobre um caso específico ou preferia não tocar nesse assunto?
restrições ético-disciplinares da advocacia, nós estamos impedidos de comentar casos concretos. A gente poderia falar em tese das situações que corriqueiramente acontecem. E tem novas regras. Quais são as novidades dessa eleição que ainda não está sendo difundida aí para o nosso telespectador, para o nosso rádio ouvinte da Rádio Madeira? Novas regras que foi mudado, mas até o momento não está comentando muito na mídia. Eu tenho recebido muitas consultas de vários partidos e candidatos de todo o estado sobre essa questão da migração partidária. Porque uma reforma interessante feita na eleição anterior foi a criação de uma janela que possibilita que se mude de partido. Explica bem assim, bem didaticamente para nossas pessoas. Tem pessoas que manjam bastante de lei eleitoral, mas só que às vezes tem pessoas que não. O que é a janela? Vamos pensar que é uma janela, não é uma janela aqui. Vamos explicar não, isso vamos explicar. Aí. Bem assim, compassadamente, bem popularzão. Perfeito. Algum tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o mandato é do partido. Ou seja, quem foi eleito e exerce um mandato não pode trocar de partido. Se trocar, ele perde o mandato e entra o outro na sequência que foi eleito como suplente. Portanto, criou-se aí uma situação. Antes era muito comum, eu me elejo deputado, não gosto mais da minha legenda no mês seguinte, já troco para outro partido e continuo exercendo o mandato. O Supremo acabou com isso. O TSE então normatizou essa situação, trocou de partido, perdeu o mandato por ordem da Justiça Eleitoral. E o Congresso, então, tentando aí o meio termo, na eleição do ano passado, criou uma janela. Ele permite que aqueles que têm mandato e que vão disputar eleição possam sair do partido em que estão e passar para outro partido. Nessa regra seria um exemplo. Quem hoje está exercendo o mandato de deputado estadual e federal, ele poderia mudar de partido agora. Exatamente. Esse é o ponto. Até quando que ele pode mudar? Até o dia 7 de abril, ou seja, está muito próximo. Começou dia 7 de março. Isso, 30 dias antes do prazo final para a filiação em partido político. É possível a migração, mas não para todo mundo. E é isso que tem gerado algum tipo de dúvida. Como não para todo mundo? Vamos lá. Só que preciso que o cargo esteja em disputa. Então, o vereador que deseja sair a deputado estadual, ele não pode migrar. Se o vereador que deseja sair a estadual migrar de partido para disputar a campanha em outro partido, ele pode perder o mandato de vereador. Então, vale para estadual e vale para federal, que são os mandatos em disputa. E vale para senadores, governadores e eventualmente o presidente da República, porque o TSE, depois de algum tempo, decidiu que majoritário não tem fidelidade. Deixa eu ter uma dúvida que me surgiu aqui. Hoje vários vereadores estão assistindo, estão ouvindo através da rádio, e ele fala o seguinte: a grande pergunta, eu vou ter a janela, quando que eu vou ter a janela para mim poder mudar de partido? Vereadores nesta eleição não tem janela. Eles 2020. Podem mudar de partido se por algum motivo previsto na resolução que trata da fidelidade eles mudarem. Então, quais seriam esses? Por exemplo, se o partido político na prática se desvincula do seu programa partidário. Então, o partido político se propõe a desenvolver uma linha a favor, por exemplo, de uma economia mais liberal. E na prática o partido se desvincula disso, ele passa a defender, digamos, uma bandeira o Estado mais forte. Esse é um dos motivos que se pode alegar para sair de um partido. Um partido, por exemplo, que tem um desvio ético muito grave. Então nós temos situações de membros de partidos com condenações graves, e isso obviamente acaba impactando nos demais filiados que ficam também ligados a esse nome que já não está tão bem visto. Esse pode ser um motivo também para se sair de um partido sem perder o mandato, mas não pela janela. A janela para os vereadores será em 2020, quando estarão em disputa os cargos os cargos de vereadores, os cargos da Câmara Municipal. Outro ponto. O cara está no mandato de vereador ou de qualquer outro cargo e ele é expulso do partido. E
muitas das vezes esse expulso do partido ou uma carta de anuência, de certa maneira, é forjada. Como que funciona essa situação? A perseguição do partido a um filiado seu que exerce mandato, ela pode sim caracterizar um motivo justo para a saída do partido sem perda do mandato. Mas é preciso demonstrar que há essa perseguição. Então, por exemplo, você dizer que, eu quero ser candidato a governador e o partido não quer me escolher como candidato a governador, isso não é perseguição. Não é a justa causa? Não é justa causa, sem dúvida nenhuma, porque o partido tem as suas instâncias internas, ou deveria ter, né, para definir quem vai disputar a eleição. A questão da anuência tenha sido aceita pela Justiça Eleitoral, há vários precedentes do TSE, entendendo que se o mandatário sai de um partido com a anuência desse partido para a saída dele, não há que se falar em perda de mandato. Isso é uma regra que hoje, quem assinaria essa carta de anuência? Isso é preciso que se respeite o estatuto partidário, porque a vontade do partido se manifesta. O partido, embora não pareça, é uma entidade privada e ele se rege internamente pelas regras do seu estatuto. Então a vontade do partido é manifestada segundo determina o estatuto. É preciso analisar especificamente o estatuto daquele partido para dizer quem seria a pessoa habilitada a dar essa anuência. Arrecadação eleitoral, aquele famoso dinheiro, da onde vai vir, já falou que vem do fundo partidário, não sabe seu valor, não sabe como será a distribuição. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam, eu sou candidato a deputado federal, por partido A, o partido B, o C, o D. Quanto que eu vou receber para me gastar na minha campanha? E como que vai ser o controle desses gastos e do recebimento desse dinheiro? Sobre o controle, vou começar do final. Sobre o controle, a cada eleição a Justiça Eleitoral evolui mais no julgamento, no acompanhamento das contas e posteriormente no julgamento das contas. Há hoje uma colaboração muito intensa da Justiça Eleitoral com a Receita Federal, por exemplo, o que permite um cruzamento de dados que identificam quem está forjando informações na prestação de contas. Então a Justiça Eleitoral tem sido muito rígida, muito rigorosa no acompanhamento das contas. Se exige inclusive que essas contas sejam divulgadas ao longo da campanha para permitir transparência, ou seja, o eleitor quando vai votar, ele sabe que aquele partido recebeu financiamento de tal ou tal pessoa, aquele candidato teve financiamento de tal ou tal pessoa, que traz uma transparência maior. Sobre fonte de recursos que você mencionou, preciso lembrar que ainda é possível doação de particulares. Não pode de pessoa jurídica, mas pode particular pessoa física. Pessoas físicas ainda estão habilitadas a participar do processo político eleitoral com doações e, inclusive, essa foi uma grande crítica a essa reforma agora. O candidato rico é privilegiado. Na eleição passada, já funcionava dessa maneira e foi preservado, que o candidato que tem recursos próprios, o limite de doação dele para a campanha dele é o limite de gasto daquele cargo. Ou seja, ele terá uma facilidade maior na campanha. Os outros candidatos que não têm recursos poderão arrecadar com pessoas físicas, e as pessoas físicas ficam limitadas a 10% da sua renda bruta no ano anterior. Então veja aí a disparidade. Houve uma tentativa sim de colocar o candidato na mesma regra, de modo que o candidato só pudesse doar até 10% da sua renda bruta do ano anterior, mas isso acabou não passando. Então continuou a regra aí de que ele pode injetar recursos na sua campanha até o teto total, ou seja, ele pode se autofinanciar inteiramente. De certa maneira, a regra é o seguinte: eu sou um exemplo aqui, o A é um candidato rico e o B é um candidato pobre. O B tem a grana na mão, que campanha, infelizmente no Brasil, a gente sabe, você tem financeiro, tem como fazer uma boa campanha, você tem como arregimentar pessoas para campanha, lideranças, fazer todas aquelas coisas que numa campanha precisa fazer e é permitido por lei.
Já o candidato que não tem um recurso financeiro, ele vai penar e vai patinar para tentar arrecadar o recurso, né? E não vai ter tempo para fazer campanha. É isso. E a gente sabe do quanto é importante para levar a sua mensagem até o eleitor que você tenha recursos que permitam isso, né? E esses tipos de arrecadação, quais são os tipos de arrecadação que terá em 2018? É importante falar de uma novidade, uma novidade bem interessante, que é a chamada vaquinha virtual, ou que vem lá do inglês do crowdfunding, né? Que é interessante, foi fundamental inclusive na eleição do Obama. O Obama lá atrás, na primeira eleição dele, boa parte dos recursos que ele arrecadou para a campanha dele, o Obama, o ex-presidente americano, né? Boa parte dos recursos que ele arrecadou vieram de contribuições pequenas de muitas pessoas. Então, muitos eleitores, cada um doou uma quantia pequena que no final gerou uma quantidade bastante razoável de recursos para a campanha dele. Isso foi permitido expressamente na legislação, inclusive antes do período eleitoral. Então, é possível começar a arrecadar pela vaquinha virtual desde já, e lá na frente, quando você pedir o registro de candidatura, esse registro for deferido e você começar a campanha, os recursos vão poder ser utilizados. Então, eu só arrecado, essa é a novidade. Eu arrecado agora, o dinheiro fica lá depositado. Depositado aonde? Em conta bancária, que não pode ser movimentada. E quem que arrecadará esse dinheiro? A vaquinha? Os candidatos podem. Digamos que o Fogaça resolva ser candidato na próxima eleição. Ele pode hoje iniciar já uma arrecadação pela internet. Um sistema, faz um site, um sistema de pagamentos nesse site, e eleitores então poderão fazer doações limitadas até 10% da renda bruta do ano anterior. Você não vai poder dispor desses recursos a não ser que peça o registro de candidatura, tenha esse registro deferido e logo no começo da campanha. Ou seja, você já começaria a campanha com recursos reservados para promovê-la. É uma mudança interessante. Um exemplo, aqui para o candidato A ou a candidato B resolve ser candidato. Daí ele começou a arrecadar esse dinheiro agora. Começou a arrecadar, já está liberado, né? Isso, está liberado. Desde quando? Arrecadação, não gasto. Desde quando? Está liberado já, não me ocorre agora a data exata, mas já pode arrecadar. Pode arrecadar. Então, um exemplo, ele arrecadou o valor X. E o que nas convenções ele não passa na convenção, esse dinheiro? Tem que ser devolvido. Tem que ser devolvido aos doadores. Os doadores vão ter que ser identificados. Veja bem. Toda essa arrecadação vai ser declarada à Justiça Eleitoral. Então a Justiça Eleitoral vai saber quem doou. Ela vai cruzar dados com a Receita para saber se cada doador doou dentro da margem que tinha de doação, e portanto, se não houve a candidatura efetivamente, aqueles doadores que foram identificados pelo sistema que permitia a doação receberão de volta os seus recursos. Outro exemplo, a pessoa ela podia doar 10% da renda bruta do ano anterior, declarado, bem falado, declarado no imposto de renda, né? Isso, até interessante definir essa renda bruta para o nosso telespectador entender bem. E ouvinte também da Rádio Madeira. Pronto, e os ouvintes também. Um servidor público. O servidor público, quando recebe seu contra-cheque, ele tem lá um bruto e ele tem o líquido, que o líquido é o que vai realmente para o bolso dele. Para calcular os 10%, você calcula em cima do bruto. Digamos que a remuneração dele seja de R$5.000. Sobre esses R$5.000 vão incidir 27,5% de imposto de renda, vão incidir 11% de contribuição previdenciária, mas eu calculo os 10% em cima dos 5.000 e não do que resulta do abatimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Um exemplo, cometeu um erro lá, ele doou 11%, o que acontece com ele? É pesado, multa. Tem multa no valor que pode ser bastante alto, inclusive há a possibilidade de gerar inelegibilidade. Então vai ser instaurado um processo específico. Inelegibilidade para o candidato ou para quem doou? Dos dois. É bem complicado. Mas é aberto, isso não é automático. É aberto um processo específico. Nesse processo específico, a apuração do que ocorreu, como ocorreu, para então se decidir quais penalidades vão ser aplicadas. Então as penalidades não são aplicadas automaticamente. Nas eleições de 2014, 2016, a gente sempre acompanha alguns casos no TRE aqui,
onde as pessoas doaram, um exemplo, doou o serviço dele. A pessoa doou lá 1 mês de trabalho dele. E daí acabou recebendo uma multa de R$ 27.500. Por que aconteceu isso? Então, veja só, uma das premissas básicas das contas de campanha eleitoral é a transparência. Então, mesmo eu que não estou sendo pago para trabalhar na campanha eleitoral, eu preciso registrar que eu trabalhei voluntariamente ou eventualmente forneci um serviço que eu presto. Eu, como advogado, em tese, poderia doar meu serviço para uma campanha. Eu preciso registrar que houve essa doação e há um teto de gastos para essa doação que é feita do serviço próprio. O que acontece na prática? O sistema de cruzamento de dados da Justiça Eleitoral com o da Receita olha para o valor da doação. Ele não identifica se esse valor de doação foi em dinheiro ou se foi em serviços próprios. Então a gente percebeu que nas eleições passadas, como muito bem você lembrou, ao cruzar os dados, várias pessoas que haviam doado serviços, por exemplo, doei R$30 mil em serviços meus. Esses R$30 mil ultrapassam 10% da renda bruta que eu tive no ano anterior. E multa? Não dá multa. Aí é que vem. Então tem que ser instaurado um processo apartado para se averiguar se é regular ou não essa doação de R$30 mil. E obviamente o seu advogado vai demonstrar lá que aqueles R$30 mil não foram doação em dinheiro, que aí sim seria ilícito, mas sim foi uma doação feita em serviço próprio. Você, em linhas gerais, em português mais claro, você foi voluntário na campanha. Mas se você não demonstrar isso, pode sim gerar uma multa que seria indevida nesse caso. Então a regra é você que é pré-candidato, você que pretende disputar eleições de 2018, ficar muito ligado nas regras eleitorais e sempre estar buscando o apoio de um profissional, um advogado da área, né? Ser candidato no Brasil, embora a gente tenha esse sentimento um pouco delicado em relação à política, né, infelizmente, mas ser candidato no partido no Brasil é muito difícil. É muita regra que você tem que obedecer para que você saia de uma eleição ileso. Então, muitas vezes há condenação de alguém que estava de boa fé, de alguém que não estava no pleito para cometer nenhum ilícito e que acabou cometendo por desconhecimento das regras, que são muitas. Então, é fundamental no Brasil que se tenha um acompanhamento jurídico muito próximo, porque há várias decisões que são tomadas no dia a dia de uma campanha que, se não tiverem um aconselhamento jurídico, poderão gerar inelegibilidade, poderão gerar multa, poderão acabar manchando um nome que não teria motivo para ter a mancha, né? Se tivesse tido a delicadeza de contratar um profissional, né? Por isso nós estamos aqui entrevistando um dos advogados especialistas em direito eleitoral do estado de Rondônia. Lembrando que você que é pré-candidato, pretende entrar na disputa, fique muito ligado. O que você pretende realmente é para ganhar a eleição e depois ficar no mandato, que é o pior, né? Também tem que ter uma atenção muito grande com os aspectos jurídicos do exercício do mandato, para que você não passe depois a vida inteira respondendo a Tribunal de Contas, respondendo a Ministério Público. Então, o exercício do mandato exige uma atenção muito especial também. Nós realmente temos uma legislação muito pródiga. O brasileiro gosta de leis, o brasileiro gosta de regulamentar tudo. Cada dia que passa tem uma nova regra. E outras regras aí que vai valer nessa eleição? Em linhas gerais, eu acho que as mudanças que são mais significativas são essas. Tem essa discussão hoje muito grande em torno do caso Lula. Não sei se podemos comentar aqui do caso Lula. Pode falar. Eu ia colocar alguns casos específicos, mas falou questão de ética. Mas como é um assunto nacional, exato. Um assunto, vamos se ater aqui a Rondônia, que a gente teria vários casos para a gente conversar, comentar, dar o que pensa o Dr. Márcio, mas de certa maneira vamos deixar quieto isso aqui, vamos falar caso Lula hoje. Que é um assunto nacional. Lei da ficha limpa. Isso, é um assunto nacional. Tá, hoje existe uma campanha
a nível de Brasil, da militância da esquerda, do modo geral, para falar que Lula disputa eleição sem Lula não é uma eleição legítima, e a visão hoje do Dr. Márcio Nogueira. Tem algumas situações, Fogaça, que precisam ser analisadas para se dizer se há inelegibilidade ou não. Então, por exemplo, uma condenação por improbidade. Nem toda condenação por improbidade gera inelegibilidade. Vai depender de quais características tem aquela específica condenação por improbidade. No caso do ex-presidente Lula, não cabe esse juízo. A condenação dele, nos termos em que foi posta, que é uma condenação criminal, nos termos em que ela está posta, é uma operação matemática. Foi condenado, está inelegível. Só que isso precisa passar por um processo. É preciso que o Ministério Público entre com a petição inicial, que o juiz determine, no caso o TSE, que é quem julga o candidato a presidente da República, permita a ele que se defenda. É preciso que se dê eventualmente a oportunidade de produção de prova, que eu até acho que nesse caso não cabe, porque a única prova ali é a existência ou não da sentença, exatamente, da condenação, mas é um processo. E como eu disse há pouco, esse processo costuma demorar bastante. Então a grande discussão hoje entre os eleitoralistas é se o nome dele iria à urna ou não. Porque em tese, ele teria o direito de continuar fazendo propaganda e ter o nome da urna até o dia em que transitasse em julgado a decisão sobre a candidatura dele. Se o TSE dissesse que ele não pode ser candidato, e a tendência é essa, porque como eu disse, não há dúvida de que aquela condenação o torna inelegível, ele teria recurso para o STF. E o STF não teria tempo hábil para julgar isso até a data da eleição. Então já há algumas correntes, inclusive me parece que foi muito contundente o ministro Fux ao assumir a presidência do TSE recentemente, dando uma indicação de que seria esse o entendimento. Qual é? Que não é preciso esperar o trânsito em julgado. Que uma vez que o TSE decida que é inelegível, que ele não falou o nome Lula, mas havia ali uma compreensão de que a menção seria esse caso, que o TSE decidiu que Lula é inelegível, já tiraria do pleito, já não permitiria propaganda eleitoral, já não permitiria o nome na urna. Se isso prevalecer, então chegaríamos ao dia da eleição sem a possibilidade de votação nele. Agora imagine o caos se isso não prevalecer. Tá, e outra coisa é o seguinte: Lula passa na convenção, o partido escolhe ele como candidato a presidente da República. Isso pode acontecer. Lula começa a campanha, lá na frente o TSE fala fora da eleição, tem os julgamentos e tal, fora da eleição, para substituição do candidato. Qual o prazo que teria? Isso, de novo, mudaram a regra do tempo de campanha, mas não mudaram as outras regras. Então acabou ficando, você tem que tomar a decisão sobre manter a candidatura ou não antes de ter o julgamento dela, se ela vai ser mantida ou não. Ficou muito confuso essa substituição. Então ele entra, ele insistindo na candidatura, ele vai para uma loteria, porque ele vai chegar lá, vai acabar o prazo para a substituição e ele não vai saber ainda se a candidatura dele vai ser homologada ou não. É uma situação que deixa o país inteiro com insegurança. Porque imagina só, se nós chegarmos ao ponto em que ele está na urna, ele é votado, é eleito presidente da República e ao final é considerado inelegível. Como é que fica o país? O que aconteceria nessa hipótese aí? O que aconteceria? Teria nova eleição? O que aconteceria no Brasil? Isso, pela regra atual, que foi modificada na eleição passada, nós teríamos uma nova eleição. Então, imagine só a mobilização de toda a máquina que se exige para fazer uma eleição que alcançaria o país inteiro, uma eleição para a presidência da República, uma instabilidade e uma segurança institucional muito grande. Só saberíamos quem seria o presidente da República muito mais adiante. Certo, ele levaria a economia, levaria todos os setores do Brasil, certamente por caos geral, né? A Bolsa certamente seria enormemente impactada. A gente tinha uma regra anterior que, se não alcançasse mais da metade dos votos válidos, o segundo colocado assumiria. Isso já aconteceu
em alguns estados, mas o Congresso alterou isso na eleição passada e essa necessidade de convocação de novas eleições foi colocada nessa alteração de 2016 e prevalece até hoje. E mais alguma regra que vai valer para essa eleição aí? Mais algum caso que o senhor gostaria de discutir? São tantas regras que a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando. Vamos falar mais algumas aí, algumas interessantes aí para o nosso telespectador, nosso rádio ouvinte aí ficar bem sintonizado do que realmente vai acontecer em 2018. Vamos falar de uma situação hipotética aqui que pode interessar bastante a Rondônia. Um candidato condenado criminalmente, eu falei há pouco do caso do Lula. Mas não vamos falar nome aqui de Rondônia para não ter... Isso, no caso do Lula não houve, no caso do Lula não há que se falar em prescrição, até porque a pena que foi colocada pelo TRF foi uma pena maior do que a do juízo de primeira instância, que era o juiz Moro, e portanto lá não cabe prescrição. Mas digamos que um candidato, um pretenso candidato, alguém que queira ser candidato, tem uma condenação criminal que possa vir a ser fulminada por uma prescrição. Essa prescrição pode ou não colocá-lo na disputa, ou seja, pode ou não afastar a inelegibilidade. Poderia? Depende. Aí depende. Do quê? Então depende se a condenação vier a transitar em julgado e só então se consegue a prescrição, não. Ele não conseguiria estar elegível para o pleito. Mas se antes do trânsito em julgado ele consegue que seja decretada essa prescrição, não há óbice nenhum. Então o momento em que se decreta a prescrição influencia diretamente na possibilidade de registro da candidatura. Isso é um tema que pode ter bastante repercussão. De certa maneira, quando a gente fala do trânsito julgado, seria o quê? Seria a publicação? Não, trânsito julgado é que quando aquela decisão na seara criminal ela já é definitiva e a pena tem que ser cumprida. Aí eu tenho o trânsito julgado, não cabe mais recurso, falando de um modo mais claro. Interessante. Seria uma tese aí que se comenta muito no estado de Rondônia, que pode acontecer. Um candidato aí que não vai falar o nome aí para questão de para não comprometer aqui a imparcialidade. Mas falando em tese sobre uma situação como essa, então o momento em que a prescrição é decretada tem influência direta na habilitação para se candidatar no pleito. Qual outra regra na eleição de 2018? Olha, vamos pensar que a gente continua nas mesmas restrições da propaganda eleitoral, então está muito mais reduzido hoje os meios de propaganda eleitoral, como aconteceu na anterior. Algo que eu acho que vai ter muito impacto, Fogaça, é a questão do impulsionamento nas redes sociais. Bem falado. Rede social, Facebook, eleições 2018. Os candidatos poderão patrocinar, terceiros poderão patrocinar propaganda eleitoral dos candidatos. Como vai ser a regra? Vai ser só no Facebook? Vai ser no WhatsApp? Vai ser no Instagram? Vai poder no YouTube? Qual é o veículo que seria o veículo certo? Jornais, sites poderiam patrocinar? Como que seria essa regra de 2018? Isso. A gente sabe que nas eleições passadas era absoluto. Eu poderia ter redes sociais, então eu poderia ter Facebook, eu poderia ter Instagram, eu poderia, de modo geral, ter redes sociais, mas não poderia gastar nenhum centavo nessas redes sociais para que mais pessoas visualizassem a minha propaganda eleitoral. E a gente sabia também que acabou gerando uma série de distorções, né? Pessoas outras que não os candidatos faziam sim impulsionavam, faziam o patrocinado. Na eleição passada que eu trabalhei em campanha, nós identificamos várias situações como essas. Tinha punição? Tinha, a punição cessava imediatamente e era muito fácil descobrir assim. Porque passava na tela, a gente fazia o print da tela, pedia ao juiz eleitoral que determinasse a rede social, a empresa que fornecesse o IP, e pelo IP a gente conseguia descobrir de onde vinha aquela publicação, quem fez a publicação.
isso gera multa. A penalidade era multa. Se a gente conseguisse conectar aquilo diretamente ao candidato, inclusive sanções mais graves como cassação, porque ele estaria gastando em algo que a legislação veda, que caracteriza abuso do poder econômico. E se alguém, um exemplo, o cara que quisesse prejudicar o candidato, ou quisesse, sem a anuência do candidato, ele fez aquela coisa, como ficou isso aí? É por isso que a gente tinha que demonstrar uma participação do candidato. Então, o simples fato de haver o patrocinado feito por outras pessoas não impactava diretamente no candidato. Tem que demonstrar, tive situações aqui, por exemplo, de o filho patrocinando. Aí fica mais claro que há uma estratégia conjunta para burlar a legislação. Eu tinha que demonstrar isso. E 2018, como vai ser? 2018, as redes sociais, os candidatos têm que fazer com transparência, declarando na sua prestação de conta, respeitando os tetos de gastos previstos na legislação, eles podem fazer patrocinado nas redes sociais. Então Qual é uma grande mudança. E qual o percentual que vai poder patrocinar na rede social? Não foi colocado um gasto, um teto específico para essa ação de marketing. Então eu falo que teto de gasto é o geral da campanha. Ele pode inteira. gastar o dinheiro todo da campanha em rede social? Poderia. Vai ser um teste. Nessa eleição agora a gente vai ter esse teste de como funciona uma eleição com patrocinados em redes sociais. E a gente sabe inclusive que sem patrocinado o Facebook agora já não dá tanta divulgação, né? Uma medida recente do Facebook foi diminuir as visualizações de páginas que não são patrocinadas. Portanto, se eu quiser ter visibilidade no Facebook, eu vou precisar patrocinar. Vai ser uma poluição visual na rede social, fala de sério, né? Eu acho que... E tem também uma questão que todo mundo está muito receoso, todos que operam no direito eleitoral, todos que estão envolvidos com o processo eleitoral, uma questão que tem preocupado a todos, que é a chamada fake news, né? Que são aquelas notícias que são plantadas com a finalidade de denigrir imagens, de construir cenários negativos e que não são verdadeiros. Então imagine só uma estratégia que envolva fake news, agora os nomes são todos em inglês, né? Que envolva fake news e dark post. O que é o dark post? O dark post eu crio uma publicação, pago ao Facebook para que o máximo de pessoas visualize, eu consigo direcionar a públicos específicos, né? Então, por exemplo, eu direciono essa publicação a professores. E aí eu coloco na publicação que o determinado candidato vai pensar que é algo nefasto para os professores, vai tirar alguma gratificação específica dos professores. Coloco isso na publicação e faço o patrocinado como dark post. Isso quer dizer o quê? Quando eu entrar na página do candidato, aquela publicação não vai estar lá, mas ela vai estar sendo veiculada por aquele público escolhido por ele e pelo qual ele pagou para que visualizassem aquela propaganda. Fica muito mais difícil identificar de onde veio o dark post. Então tem uma série de situações de redes sociais que a gente vai ter que lidar na prática. A gente sabe, por exemplo, que nas eleições americanas as redes sociais tiveram um papel fundamental. Certamente o atual presidente americano Trump não teria sido eleito presidente da República se não tivesse manejado tão bem redes sociais como ele manejou. Inclusive há quem diga que usando muitas fake news, aquelas notícias falsas para conseguir ao final ser vitorioso na eleição. Vamos ver isso na prática agora. A gente já tinha fake news atrás, viu? Lá nas eleições anteriores apareciam alguns sites de notícias, né? De notícias que nunca antes tinham feito qualquer tipo de divulgação de notícia, mas do dia para a noite apareciam durante a campanha e claramente tinha uma linha de ataque a determinado candidato. Isso acontecia com frequência. Agora nós temos a possibilidade de patrocínio, desse gasto ser feito de modo lícito. Então é perigoso, é um cenário perigoso. E como combater o fake news? Ninguém ainda encontrou um remédio plenamente eficaz para isso. Já houve diversos debates, o TSE tem se mostrado muito sensível a encontrar uma forma de diminuir o impacto dos fake news nas eleições, mas a verdade é que ainda nós não encontramos uma fórmula. Talvez ao final dessa eleição, em que nós experimentaremos esse novo cenário
de uso das redes sociais, a gente consiga chegar em alguma medida. Mas a verdade hoje é que não se sabe. A verdade hoje é que não Na se verdade, referência. hoje no Brasil, se você abrir qualquer rede social, você vai ver. Tem o pessoal da esquerda e da direita. Você tem notícias fake news contra a esquerda e tem notícias fake news contra a direita. E já virou assim uma verdadeira de uma guerra virtual que acontece nas redes sociais. E daí, como identificar esse fake news? É verdade o que está acontecendo? Essa é a grande dúvida. Por isso que o nosso telespectador, o nosso rádio ouvinte, o eleitor que vai votar em 2018 precisa ficar muito atento do que está acontecendo para identificar o que é notícia fake news ou notícia falsa. Isso é, igual o Dr. Márcio Nogueira está falando, vai ser a grande sacada de 2018 e vai ser o grande trabalho que os escritórios da advocacia que vão assessorar os candidatos e, de certa maneira, as agências de publicidade que vão fazer o marketing dos candidatos. Um grande trabalho do jurídico nessa campanha vai ser exatamente essa central de acompanhamento das redes sociais. Então a gente vai precisar ter uma estrutura para estar acompanhando em tempo integral o que veicula nas redes sociais e de imediato já buscar combater essas fake news. A gente inclusive tem não vou citar nomes, mas tem um caso recente bastante rumoroso de supostas fake news. Né? Tem se dito que um secretário teria feito uma declaração, o secretário nega e as duas versões estão nas redes sociais pautando o debate. Inclusive aí da imprensa do modo geral, né? E as redes sociais 100% contra e poucas pessoas a favor, né? Que tem algumas notícias que bem falado aqui. Tem algumas notícias que parecem assim, tão verdadeiras e saem de fontes oficiais que é difícil até de você descansar que é verdade. Como identificar isso? É o grande desafio, né? A gente sabe que às vezes uma frase maldita destrói uma campanha, né? A gente lembra daquela frase do Ciro Gomes que ele efetivamente falou, que a Patrícia Pilar teria o papel de dormir com ele durante o mandato dele. Aquilo derreteu a campanha dele. Agora imagina só a possibilidade de você atribuir frases que não foram ditas. Como é que, com a velocidade que as redes sociais têm, como é que você vai depois chegar com a notícia de que aquela notícia era falsa? Esse é o grande desafio da vida moderna, de uma eleição moderna, em que as redes sociais têm um papel fundamental. O escritório hoje que o senhor representa hoje, como que é feito esse trabalho? Vocês têm, além de acompanhar as redes sociais, o que mais que é acompanhado durante uma eleição? Você está diante de um homem, Fogaça, que há 15 anos, eu costumo brincar com isso, assiste todos os programas eleitorais, desde os vereadores até os mais altos cargos. A gente acompanha cada um dos programas exatamente para impedir que seja descumprida a legislação. Então, um trabalho fundamental do advogado eleitoralista é a assessoria quanto à propaganda eleitoral, tanto para que o nosso cliente não descumpra a legislação. Às vezes os publicitários são criativos, né? Os marqueteiros têm umas ideias mirabolantes, a gente tem que ir lá e ser o chato e dizer que não pode, e por outro lado controlar a propaganda dos outros candidatos. Um trabalho que aumenta exponencialmente quando a gente também tem que acompanhar as redes sociais. E não tem como se esconder não, Fogaça. Uma questão interessante é que as pessoas acham que a internet é terra de ninguém. O tal do ID, do IP, perdão, entrega o jogo. A gente já pegou situações, por exemplo, em que toda uma estratégia de marketing digital nós conseguimos descobrir num processo judicial que nós promovemos, era feita dentro de uma estrutura de governo. Imaginavam que nunca seriam descobertos, nós conseguimos descobrir. Então não tem essa de internet é terra de ninguém não, é difícil. Às vezes a campanha já passou, mas a gente consegue chegar lá e as punições são severas. Complicado. Então você que vai trabalhar com fake news, aquele cara que monta lá uma rede social, pensa que é terra de ninguém, só precisa de uma petição lá para a Justiça Eleitoral e as leis eleitorais, as regras eleitorais, elas são muito rápidas, né?
Não é uma justiça comum que demora uma eternidade, tem recurso. Então lá é rápido, né? Questão de entrou com a petição lá, questão de minutos, pode sair um liminar já. É porque os juízes, durante o período eleitoral, eles se dedicam apenas às eleições, a justiça eleitoral funciona de domingo a domingo. Eu digo para a jovem advocacia, quando está ingressando lá na OAB, a gente sempre faz alguns cursos, alguns bate-papos com a jovem advocacia, que a advocacia eleitoral é para quem tem muita paixão pela advocacia, porque você tem prazo vencendo domingo, sábado, feriado, não para nunca. E por isso que ela consegue ser rápida, né? Porque é uma justiça que funciona todos os dias. Doutor Márcio Nogueira, obrigado aí pela sua explicação aí para o nosso telespectador do programa de Fogaça, para o nosso rádio ouvinte da Rádio Rio Madeira, para o nosso telespectador também através das redes sociais. Ele fica feliz de receber aqui uma pessoa que é um estudioso da lei eleitoral, aí numa véspera de eleição, que está aí, pode-se dizer, daqui a quantos meses mesmo? Outubro agora, nós estamos terminando março já. Pouco menos de 7 meses, né? Isso, está bem em cima já. Está em cima aí do ponto. Final de julho são convenções, começo de agosto o registro já vem na sequência. Depois já tem campanha na rua. Isso aí. Depois já tem o primeiro turno, depois tem o segundo turno. E obrigado aí pela sua participação e quiser deixar um recado aí para o nosso telespectador, nosso rádio ouvinte. Eu que te agradeço pelas palavras generosas a meu respeito. Eu fico muito feliz de estar no seu programa, porque é um programa que tem repercussão. O que se fala aqui nesse bate-papo agradável com você repercute, impacta no estado inteiro, e a gente tem ouvido muito falar sobre o quanto você tem feito um belíssimo trabalho, e agradecer a quem está nos ouvindo, a quem está nos vendo. É uma alegria poder contribuir com a potencialização da democracia. A hora de mudar alguma coisa é agora, e quanto mais informação o eleitor tiver, maiores as chances dele conseguir mudar esse país. Obrigado. Muito obrigado, Fogaça.